O ar da manhã era extremamente fresco quando Larissa retocava a posição de seu elegante lenço de seda diante do espelho. Hoje era o dia que tanto havia planejado. Umas férias familiares que deveriam estar cheias de risadas e calor humano. Larissa, uma mulher independente com uma empresa em plena expansão, havia reservado o tempo necessário para organizar esta viagem nos mínimos detalhes. Havia alugado um chalé de descanso extraordinariamente luxuoso na Serra da Mantiqueira, uma região montanhosa famosa por suas paisagens naturais espetaculares. Seu marido Vinícius entrou no quarto com um sorriso radiante. Envolveu os ombros da esposa com um abraço terno, oferecendo-lhe aquela paz que ela sempre precisava. Vinícius sabia muito bem o quanto Larissa havia trabalhado durante todo esse tempo, não só para fazer crescer seu negócio, mas também para fazer todos ao seu redor felizes. "Está pronta?" perguntou Vinícius com um tom de voz extremamente caloroso. Larissa devolveu o sorriso através do reflexo do espelho e assentiu levemente enquanto se certificava de que não faltava nada na bagagem. Esta viagem era especialmente significativa para Vinícius porque Larissa não só havia convidado a família dele, mas também incluído os pais dela, que viviam em um humilde povoado no interior de Goiás, Manuel e Teresa. Os pais de Larissa eram um casal simples que vivia afastado do burburinho e da ostentação da grande cidade. Sempre haviam sido pessoas extremamente carinhosas e haviam recebido Vinícius de braços abertos desde o primeiro dia em que ele foi pedir a mão da filha. O afeto sincero dos sogros fazia Vinícius se sentir parte de uma verdadeira família. Isso contrastava drasticamente com a atitude da mãe de Vinícius, Dona Mercedes, uma mulher extremamente exigente que media o valor das pessoas unicamente por suas posses materiais. A viagem até a serra durou algumas poucas horas. Larissa e Vinícius iam no mesmo carro junto com Manuel e Teresa. Durante todo o trajeto, o ambiente dentro do veículo esteve repleto de conversas amenas e risadas. Teresa não parava de expressar seu profundo agradecimento por poder passar este tempo junto à filha e ao genro. Manuel, que costumava ser um homem calado, mostrava-se extremamente entusiasmado, contemplando os densos pinheirais que margeavam a estrada de montanha. Vinícius, do banco do motorista, olhava-os ocasionalmente pelo retrovisor central, sorrindo ao ver a felicidade refletida nos rostos dos sogros. Jurou a si mesmo que sempre protegeria aquela alegria tão sincera. Vinícius era plenamente consciente de que sua esposa havia investido uma grande quantia em reais para alugar aquele chalé luxuoso, o qual incluía serviço de catering de alta gastronomia e as melhores instalações de entretenimento. No entanto, Larissa jamais se gabava disso. Ao contrário, sempre se esforçava para fazer parecer que tudo era fruto do trabalho de Vinícius, com o único fim de salvaguardar o orgulho do marido diante da própria família. Após percorrer uma estrada sinuosa e íngreme, o carro finalmente entrou no recinto de uma imponente propriedade. O chalé erguia-se majestoso com uma arquitetura moderna e deslumbrante, rodeado de jardins perfeitamente cuidados e um ar gelado que arrepiava a pele. No pátio dos fundos, uma piscina climatizada de águas cristalinas brilhava sob o sol da montanha. O pessoal do alojamento os recebeu de imediato com extrema cortesia, encarregando-se de levar a bagagem para os respectivos quartos. Teresa olhava maravilhada a magnificência do lugar, sentindo certo receio, até mesmo ao caminhar sobre o reluzente piso de mármore. Larissa, com infinita ternura, tomou a mão da mãe para transmitir-lhe segurança e lembrar-lhe que ela merecia desfrutar de todas aquelas comodidades. Pouco depois, um carro de aluguel de grande porte entrou no mesmo estacionamento. Dele desceram Dona Mercedes e a irmã menor de Vinícius, Natália. Desde o momento em que a porta se abriu, uma atitude de profunda arrogância emanou do rosto de Dona Mercedes. Desceu do carro com o queixo erguido, observando o chalé luxuoso com um sorriso de autossuficiência. Usava joias extremamente chamativas e uma bolsa de grife, como querendo demonstrar um status social elevado perante o mundo. Natália, que caminhava atrás dela, não ficava atrás em pose, estava completamente absorta, gravando cada canto da propriedade com seu telefone inteligente, ansiosa por ostentar aquelas férias de sonho perante seus seguidores nas redes sociais. Vinícius aproximou-se de imediato para saudar a mãe e a irmã. "Mãe, é maravilhoso que você tenha podido alugar um lugar tão espetacular, Vinícius. É realmente incrível", disse Dona Mercedes com orgulho, dando uma palmadinha no ombro do filho.
Na realidade, tudo isso é graças a Larissa, mãe. Ela se encarregou de organizar tudo para nós, respondeu Vinícius com suavidade, tentando redirecionar o elogio para que a mãe valorizasse o esforço da esposa. No entanto, o sorriso de Dona Mercedes desvaneceu-se ao instante ao ouvir o nome da nora. Resfolegou com desdém e desviou o olhar. Nesse momento, seus olhos pousaram nas duas figuras que aguardavam perto da entrada principal. Manuel e Teresa estavam ali de pé, vestidos com roupas extremamente simples, sorrindo com amabilidade para dar as boas-vindas aos consogros. O rosto de Dona Mercedes, que antes luzia radiante, azedou por completo. Seus olhos destilaram um profundo desprezo. Natália, ao perceber a mudança na expressão da mãe, olhou na mesma direção e revirou os olhos com fastio, mostrando um desagrado que nem sequer se incomodou em disfarçar. Dona Mercedes inclinou-se para Natália e murmurou com tom mordaz, embora elevando a voz o suficiente para que os presentes a ouvissem. Por que tiveram que vir esses também? Só estragam a vista. Gente humilde do interior como eles não deveria pôr os pés em um lugar tão exclusivo como este. Aquelas palavras cruéis cortaram a paz do ambiente montanhoso. Larissa, que se encontrava a escassos metros, ouviu com total clareza cada sílaba pronunciada pela sogra. Seu coração começou a bater com força, mas tentou conter-se. Olhou para os pais e viu como o cálido sorriso de Teresa se apagava lentamente, sendo substituído por uma expressão de desconcerto e profunda humilhação. Uma imensa tristeza invadiu o peito de Larissa. Jamais imaginou que seu nobre gesto de unir ambas as famílias em uma viagem de descanso seria recebido com um desprezo assim desde o primeiro minuto. Vinícius, que também havia ouvido as palavras da mãe, apertou os punhos com força. Sua mandíbula se tensionou e cravou um olhar de absoluta incredulidade em Dona Mercedes. Sabia perfeitamente que sua mãe era uma mulher fria e ambiciosa, mas humilhar de forma tão direta os sogros em público era um limite que jamais deveria ter cruzado. O vento da serra soprou com mais força, como se pressagiasse a grande tempestade que estava prestes a se desencadear no interior daquela majestosa propriedade. Uma tensão insuportável os envolveu a todos à espera de ver quem daria o primeiro passo em um conflito que já resultava inevitável. O tenso ambiente se trasladou ao espaçoso salão principal do chalé. As malas haviam sido colocadas em fila pelo pessoal de serviço. Dona Mercedes entrou com passo firme e altaneiro, inspecionando cada canto como se fosse a única dona do lugar. Natália deixou-se cair de imediato em um sofá de couro italiano, ignorando por completo a presença dos pais de Larissa. Manuel e Teresa permaneciam de pé, coibidos em um canto do salão. Sentiam-se extremamente desconfortáveis em meio àquela atmosfera tão gélida e hostil. Larissa manteve-se ao lado dos pais, sustentando com firmeza a mão da mãe para infundir-lhe ânimo. O verdadeiro detonador ocorreu quando o pessoal da vila começou a repartir as chaves dos quartos. Dona Mercedes, que não tirava os olhos da bagagem, reparou de pronto em duas malas velhas e extremamente simples, que estavam colocadas perto de suas pertences caros, sem o menor reparo nem pingo de educação. Aproximou-se e deu um forte chute em uma das malas de Teresa, fazendo-a bater bruscamente contra a parede. O som do impacto ressoou com eco no silencioso salão. De quem é esta mala tão espantosa? Está suja. Não a misturem com meu equipamento de marca, gritou Dona Mercedes com uma voz estridente e prepotente. Os funcionários do chalé olharam-se entre si com evidente desconforto, sem saber como reagir. Manuel deu um passo à frente de imediato e agachou-se com parcimônia para retirar a bagagem da esposa. Lamento, senhora Mercedes. É nossa mala. Agora mesmo a mudamos de lugar, disse Manuel com uma voz extremamente calma e uma paciência admirável. Mas longe de se acalmar, a ira de Dona Mercedes acendeu-se ainda mais. A soberba havia nublado por completo seu juízo. Sentia que a presença dos pais de Larissa empanava sua estadia naquele lugar tão exclusivo. Deveriam levá-la bem longe. O que pensaram que isto é um albergue para desamparados? Este chalé já está cheio. Pegue seus pais e saia daqui agora mesmo. Gente da classe de vocês não tem direito de se misturar com minha família. Cuspiu Dona Mercedes, sem nenhum tipo de piedade. Suas palavras ferinas ressoaram com força em todo o salão.
sendo ouvidas com absoluta clareza por Larissa, Vinícius e todos os funcionários que ainda se encontravam no lugar. Teresa baixou a cabeça enquanto as lágrimas começavam a inundar seus olhos ante tamanha humilhação. Manuel envolveu os ombros da esposa com um braço, tentando reconfortá-la, apesar de seu próprio orgulho também ter sido gravemente ferido. Larissa sentiu que o sangue lhe fervia nas veias. Sua paciência havia chegado ao limite absoluto. Não há filho neste mundo que possa suportar ver como pisoteiam a dignidade de seus pais diante de seus próprios olhos. Larissa estava a ponto de dar um passo à frente para encarar a sogra, mas deteve-se ao sentir uma mão firme e protetora sobre seu braço. Era a mão de Vinícius. Seu marido avançou com um passo rápido, deixando para trás Larissa, e plantou-se com firmeza justo diante de Dona Mercedes. O rosto de Vinícius estava completamente desfigurado por uma indignação monumental. Seus olhos destellavam uma firmeza implacável que não deixava espaço para dúvida. Você passou da conta, mãe, bramou Vinícius com uma voz profunda que fez tremer as paredes. Meça suas palavras agora mesmo. Eles são os pais de Larissa, meus sogros, e também são minha família. Manuel e Teresa têm muitíssima mais educação e classe em um só dedo do que você está demonstrando ter hoje. Dona Mercedes ficou estupefata. Abriu os olhos desmesuradamente. Em toda sua vida, Vinícius jamais lhe havia contrariado. Sempre havia sido um filho dócil que evitava a todo custo os conflitos com ela. No entanto, hoje seu filho atrevia-se a levantar a voz e a defender outras pessoas diretamente na cara dela. Natália, que estava recostada confortavelmente no sofá, incorporou-se de golpe e olhou para o irmão com a boca aberta. Não podia acreditar que Vinícius se atrevesse a rebelar-se contra a mãe por defender a esposa e os sogros. Você se atreve a gritar com sua própria mãe por defender esta gente, Vinícius? Respondeu Dona Mercedes, elevando também a voz e apontando com o dedo acusador o rosto do filho. Eu sou quem te deu a vida e te criou. Como você se atreve a se colocar contra mim? Se tanto empenho tem em defendê-los, vão todos embora daqui. Natália e eu desfrutaremos deste chalé sozinhas. Não penso em compartilhar o mesmo teto com eles. Dona Mercedes lançou aquele ultimato com absoluta prepotência. Estava completamente convencida de que Vinícius terminaria cedendo. Acreditava ter o controle absoluto da situação e assumia que o filho não quereria arruinar aquelas caras férias, pelo que terminaria abaixando a cabeça e pedindo desculpas, como sempre havia feito no passado. No entanto, Dona Mercedes cometia o pior erro de sua vida. Não se dava conta de com quem estava se enfrentando na realidade. Vinícius observou a mãe em silêncio durante uns tensos segundos. Inspirou profundamente, acalmando sua respiração acelerada. Todo o respeito que lhe restava pela mulher que o havia trazido ao mundo havia se desvanecido com cada insulto dirigido aos sogros. Vinícius girou-se lentamente para a esposa. Viu a integridade nos olhos de Larissa, a mulher que tanto amava e que tanto havia se sacrificado por seu bem-estar, sem se queixar jamais. Vinícius dirigiu-lhe um olhar carregado de cumplicidade, formulando uma pergunta silenciosa. Larissa captou de imediato a mensagem do marido. Respondeu com um leve assentimento de cabeça e um sorriso extremamente sereno. Um pacto inquebrantável selou-se naquele instante entre o casal. Vinícius voltou a encarar a mãe. Seu rosto luzia agora imperturbável, tão frio quanto o vento da montanha. Já não havia rastro da ira descontrolada de antes. Só restava uma determinação implacável. De acordo, mãe, se é isso que você deseja, disse Vinícius com um tom de voz tão pausado que resultava muito mais intimidante que qualquer grito. Nós vamos embora. Desfrute deste lugar o quanto puder. Dona Mercedes sorriu com suficiência, crendo-se vitoriosa. Vão embora de uma vez. E não é que eu peça que voltem. Sem prestar a mínima atenção aos comentários da mãe, Vinícius aproximou-se de Manuel e Teresa. Tomou com extrema delicadeza as malas dos sogros. Vamos, sogros, vamos sair daqui. Este lugar não é digno de vocês, disse Vinícius com um respeito absoluto. Manuel e Teresa assentiram em silêncio, aliviados por poder abandonar aquela atmosfera tão asfixiante. Larissa caminhou ao lado do marido. Justo antes de cruzar o umbral da porta principal, deteve-se um instante e olhou para o encarregado do chalé, que observava a cena completamente desconcertado. Larissa dedicou-lhe um leve sorriso carregado de um significado
que ninguém mais naquela sala alcançou a compreender. Ato contínuo, saiu da propriedade seguindo os passos do marido e dos pais. Os 4 subiram novamente no carro. Não houve lágrimas nem discussões de nenhum tipo. O ambiente no interior do veículo tornou-se infinitamente mais pacífico e harmonioso que o que acabavam de deixar para trás no chalé. Enquanto isso, Dona Mercedes e Natália permaneceram na propriedade, sorrindo vitoriosas por se terem desfeito de quem consideravam um estorvo para suas férias. Começaram de imediato a planejar os manjares que pediriam para o jantar e as fotografias que publicariam em suas redes sociais. Não tinham a mínima ideia de que a partida de Vinícius e Larissa era o prelúdio de um desastre monumental que cairia sobre elas em questão de horas. Haviam assinado sua própria ruína e a celebravam com uma falsa vitória. O carro avançava em absoluto silêncio pela sinuosa estrada que descia da serra. Ninguém pronunciou uma só palavra durante os primeiros minutos do trajeto. Vinícius segurava o volante com tanta força que seus nós dos dedos se tornaram brancos, tentando conter a torrente de emoções que ainda borbulhava em seu peito. Seu olhar estava fixo na estrada, mas sua mente seguia presa na humilhação tão atroz que sua família havia tido que suportar. Um profundo sentimento de culpa embargava Vinícius. Sentia que havia falhado miseravelmente em seu dever de proteger a dignidade dos sogros em um dia que deveria ter sido de pura felicidade. Vinícius exalou um longo suspiro, rompendo finalmente o tenso silêncio. Olhou pelo retrovisor para Manuel e Teresa, que viajavam nos bancos traseiros. Seus rostos luziam serenos. Embora Vinícius soubesse perfeitamente que aquela ofensa havia deixado uma profunda ferida em seus corações, Manuel, Teresa, eu peço perdão de todo o coração em nome de minha mãe, disse Vinícius com a voz entrecortada pela emoção. Sinto-me profundamente envergonhado pelo que ocorreu hoje. Supunha-se que esta viagem seria um presente maravilhoso para vocês e se converteu em um gole amargo pela soberba de minha própria mãe. Prometo a vocês que jamais voltarei a permitir que alguém lhes falte ao respeito dessa maneira. Ninguém, seja quem for. Ao ouvir o sincero pedido de desculpas do genro, Teresa dedicou-lhe um sorriso cheio de afeto, inclinou-se ligeiramente para a frente e acariciou o ombro dele com doçura. Não se preocupe, filho. Não se culpe pelas ações dos outros. Cada pessoa é dona de suas palavras e você não pode controlar o que diz sua mãe. Nós não guardamos nenhum tipo de rancor. Ao contrário, sentimos-nos sumamente orgulhosos da valentia com que nos defendeu hoje. Você é um marido maravilhoso para nossa filha e isso compensa absolutamente todo o resto. Manuel assentiu com firmeza, respaldando as palavras da esposa. Sua mãe tem razão, Vinícius. As riquezas e a posição social neste mundo são só coisas passageiras. Não há por que se afligir se alguém nos olha por cima do ombro devido a isso. O verdadeiramente importante é que o casamento de vocês siga sendo forte e que vocês se cuidem mutuamente. Esqueçamos o ocorrido hoje e voltemos para casa com a consciência tranquila. A nobreza e a imensa generosidade dos sogros comoveram Vinícius até as lágrimas. Sentiu-se infinitamente afortunado de ter uma segunda família tão sábia e bondosa. No banco do copiloto, Larissa escutava a conversa com absoluta serenidade. Sorriu levemente, sentindo-se sumamente orgulhosa da decisão que seu marido havia tomado. Sabia que havia chegado o momento de tomar as rédeas da situação. Não ia permitir que a sogra e a cunhada desfrutassem de férias de luxo à custa do sofrimento de seus pais. Os dedos de Larissa começaram a mover-se com destreza sobre a tela do telefone. Sem dizer uma só palavra, abriu um aplicativo de reservas de voos e buscou o trajeto mais rápido para Búzios, uma região famosa por suas praias paradisíacas e resorts exclusivos. Larissa não economizou em gastos. Reservou de imediato 4 passagens de avião em classe preferencial para garantir o máximo conforto de todos. Uma vez assegurados os voos, procedeu a reservar uma vila privada frente ao mar em um dos melhores hotéis da região. Em menos de 15 minutos, tinha organizado uma viagem de substituição sumamente luxuosa, que superava com folga qualquer serviço da serra. O trajeto por estrada de montanha tomou algumas horas, até que finalmente se incorporaram à rodovia que conduzia ao aeroporto. Ao chegar, Larissa guiou sua família diretamente para a zona de check-in preferencial. A atenção exclusiva e a ausência de filas voltaram a maravilhar Manuel e Teresa.
foram convidados a esperar na sala VIP do aeroporto, onde desfrutaram de uma grande variedade de deliciosos aperitivos e confortáveis sofás. Enquanto esperavam a hora do embarque, Larissa afastou-se para uma zona mais tranquila da sala VIP, tirou seu telefone e buscou o número da administração do chalé da Serra da Mantiqueira, que acabavam de abandonar. Tinha que resolver um último assunto para assegurar-se de que seu plano funcionasse à perfeição. A chamada foi atendida de imediato pelo gerente do lugar. Boa tarde. Fala Larissa, a titular da reserva do chalé principal. Hoje, disse com uma voz extremamente calma, mas firme. Após as educadas palavras do gerente do outro lado da linha, Larissa comunicou sua decisão. Quero cancelar de imediato toda a reserva realizada em meu nome e retirar o direito de estadia hoje mesmo. Desejo que desalojem as 2 pessoas que se encontram na propriedade o mais breve possível. O gerente mostrou-se sumamente surpreso e tentou explicar-lhe as políticas da empresa. Lamento muito, senhora Larissa, mas segundo as condições de sua reserva, um cancelamento de última hora, no mesmo dia da chegada, não dá direito a nenhum tipo de reembolso. Está completamente segura de sua decisão? Não me importa no mínimo o dinheiro do reembolso. Fiquem com a totalidade do importe, respondeu Larissa sem titubear. O único que exijo é que expulsem as 2 mulheres que estão aí agora mesmo. Não tem nenhum direito sobre essa propriedade, já que o aluguel, o serviço de catering e os traslados foram custeados integralmente com meus fundos pessoais. Assegure-se de que saiam em menos de 1 hora. Vinícius, que se encontrava perto, ouviu toda a conversa. Aproximou-se da esposa e colocou uma mão sobre seu ombro. Larissa olhou-o buscando sua aprovação, silenciosa por se sua ação resultasse demasiado drástica. Faça isso, querida. É justo o que elas merecem, disse Vinícius com total firmeza, respaldando por completo a decisão da esposa. Ao receber o apoio absoluto do marido, Larissa finalizou a chamada com um sorriso de satisfação. No entanto, as surpresas não terminariam aí. Vinícius tirou seu próprio telefone e acessou sua banca eletrônica. Buscou a seção de gestão de cartões e selecionou o cartão de crédito adicional que havia entregado à mãe fazia alguns anos. Durante muito tempo, Dona Mercedes havia utilizado aquele cartão para custear seu luxuoso estilo de vida, comprar roupas de grife e pagar jantares exclusivos para suas amizades. Todas aquelas faturas eram pagas com fundos que na realidade provinham dos lucros do negócio de Larissa, que se transferiam para a conta de Vinícius. Com o rosto impassível, Vinícius pressionou o botão de bloqueio permanente do cartão na tela. Apareceu a notificação confirmando que o cartão de crédito adicional havia sido desativado de forma imediata e irreversível. Isso está feito. Não voltarão a viver com o fruto do seu esforço, disse Vinícius enquanto guardava o telefone no bolso. Nesse momento anunciou-se por alto-falante o embarque dos passageiros de classe preferencial com destino a Búzios. Larissa, Vinícius e os pais dela levantaram-se de seus assentos. Caminharam para o portão de embarque com o coração leve e uma imensa sensação de liberdade. Quando o enorme avião decolou da pista, elevando-se sobre as nuvens, Vinícius desligou seu telefone. Não queria que nada perturbasse aquele valioso tempo junto à sua verdadeira família. Enquanto isso, no topo da Serra da Mantiqueira, o panorama era completamente oposto. Após a partida de Vinícius, Dona Mercedes e Natália sentiam-se as donas absolutas do chalé. Estavam convencidas de que cedo ou tarde Vinícius acabaria cedendo e voltaria a pedir desculpas, como sempre costumava ocorrer. Sua imensa soberba impedia-as de ver o desastre que se aproximava. Dona Mercedes passeava pelo majestoso salão, dando ordens ao pessoal do chalé com um tom extremamente desdenhoso. Exigiu que desfizessem sua bagagem e a colocassem nos armários de madeira nobre do dormitório principal. Enquanto isso, Natália maquiava-se minuciosamente. Havia colocado um pijama caro de seda italiana e dispunha-se a tirar centenas de fotos nos cantos mais exclusivos da vila. Posou junto à lareira de pedra à beira da piscina climatizada e ante a grande mesa de jantar de mármore, subindo as imagens para suas redes sociais sem parar, alardeando uma vida de luxos que não lhe pertencia. Que alívio tão grande que essa gente do interior tenha ido embora daqui, disse Dona Mercedes enquanto se recostava na enorme e confortável cama principal. Se tivessem ficado, teriam arruinado nossa reputação.
Não teria podido ostentar estas férias com minhas amigas se essa gente tivesse aparecido nas fotos. Você tem toda a razão, mãe. Para mim também dava muitíssima preguiça ver as caras deles. São uns ingratos. Bastante sorte teve Larissa com que meu irmão se casasse com ela, e agora pretendem se meter nos assuntos de nossa família, acrescentou Natália desde o corredor. Sem levantar a vista do telefone, o céu começou a tingir-se de um tom alaranjado escuro, anunciando a chegada da noite. A temperatura na serra desceu drasticamente e o vento soprava com força contra os grossos vidros das janelas. Dona Mercedes já saboreava o requintado jantar que lhe serviriam. Cortes de carne premium, sopas quentes e uma grande variedade de frutas frescas. No entanto, seus planos desmoronaram por completo quando uns golpes firmes ressoaram na porta principal. Dona Mercedes, que estava a ponto de adormecer, incorporou-se com evidente fastio. Pediu a Natália que abrisse a porta, assumindo que se tratava do pessoal do catering com o serviço de jantar. Natália caminhou preguiçosamente para a entrada e girou a maçaneta da porta. Ao abri-la, em lugar de encontrar-se com o garçom e o carrinho de comida, topou-se de frente com o gerente do chalé, que vinha acompanhado por 2 corpulentos guardas de segurança privada. O rosto do gerente luzia sumamente sério e rígido. Não restava rastro da cálida recepção que lhes havia brindado ao meio-dia. Dona Mercedes, intuindo que algo andava mal, saiu do quarto e aproximou-se da entrada. O que ocorre aqui? Onde está nosso jantar? Por que nos olham com essas caras? É que não sabem como tratar uns hóspedes da nossa categoria, exclamou com tom autoritário, tentando impor sua suposta autoridade. O gerente não se deixou intimidar pelos gritos de Dona Mercedes. Manteve-se firme e olhou-a fixamente nos olhos antes de comunicar-lhe a drástica notícia. Senhora, lamento informar-lhe de que o titular da reserva cancelou o serviço. Devem abandonar as instalações de imediato. Dona Mercedes ficou petrificada. Demorou uns segundos para processar o que acabava de ouvir. Como assim cancelar a reserva? Não diga estupidezes. É meu filho quem pagou por este lugar. Retirem-se de imediato e tragam nosso jantar. Repito-lhe uma vez mais. Senhora, disse o gerente com um tom de voz ainda mais enérgico e demandante, a senhora Larissa, que é a titular única dos fundos com os quais se custeou esta estadia, pôs-se em contato conosco. Ordenou revogar-lhes o direito de acesso à propriedade de imediato. Todos os serviços de refeições e os veículos de aluguel associados foram cancelados oficialmente. Não tem nenhum direito de permanecer aqui. Damos-lhes 10 minutos para recolher seus pertences antes de proceder ao desalojamento à força. Ao ouvir aquelas palavras, o pânico começou a apoderar-se de Dona Mercedes. Jamais imaginou que Larissa tivesse o poder de tomar uma decisão de tal calibre e muito menos que Vinícius o permitisse. No entanto, seu orgulho ferido pôde mais que o medo. Rebuscou rapidamente em sua bolsa cara e extraiu um cartão de plástico brilhante, o cartão de crédito que Vinícius lhe havia dado. Não se atrevam a faltar-me ao respeito. Passem este cartão agora mesmo. Pagarei o dobro da tarifa desta noite, gritou Dona Mercedes, jogando o cartão contra o peito do gerente. Não vou permitir que me expulsem daqui como uma vagabunda. Tragam o terminal de pagamento de imediato. O gerente manteve a compostura, recolheu o cartão do chão e fez um sinal a um dos guardas de segurança, que trazia consigo um terminal de pagamento sem fio. O funcionário introduziu o importe correspondente à estadia e deslizou o cartão de Dona Mercedes. O aparelho processou a transação durante uns instantes, enquanto uma luz piscava na tela, até que finalmente emitiu um bip e mostrou uma mensagem, com letras maiúsculas muito claras. O terminal imprimiu um pequeno recibo. O gerente tomou o papel e o sustentou frente aos olhos de Dona Mercedes. Nele lia-se claramente a palavra negada. É impossível, chilreou Dona Mercedes fora de si. Deixe-me ver isso. Sua máquina deve estar estragada. Prove outra vez. Tente novamente. O guarda de segurança repetiu o processo várias vezes, mas o resultado foi exatamente o mesmo. O cartão era inútil. Não era mais que um pedaço de plástico sem nenhum valor. O suor frio começou a brotar da testa de Dona Mercedes. Natália, que observava a cena desde o corredor, começou a chorar desconsoladamente, aterrorizada ante a ideia de ter que sair à intempérie da serra, vestindo unicamente um fino pijama de seda. Os 10 minutos transcorreram. O gerente fez um sinal firme aos guardas. Sem perder tempo,
Os funcionários do chalé meteram os pertences de Dona Mercedes e Natália em suas malas. De qualquer maneira, arrastaram a bagagem para fora da propriedade, cruzando o grande portão de entrada. Dona Mercedes não parava de gritar e insultar, ameaçando interpor demandas judiciais contra o estabelecimento. Mas ninguém lhe prestou a menor atenção. Em meio à gélida noite da Serra da Mantiqueira, com um frio que calava até os ossos, mãe e filha ficaram completamente desamparadas fora do imponente portão de ferro, o qual se fechou e se assegurou com cadeado por dentro. O serviço de catering de alta gastronomia, que tanto anelavam, havia sido cancelado, e o chofer privado que as havia trazido já havia ido embora fazia horas. A densa escuridão da noite as envolveu, acompanhada de um frio polar que pouco a pouco foi congelando sua imensa soberba. Encontravam-se completamente sozinhas, sem dinheiro, sem um lugar onde se refugiar e sem ninguém disposto a ajudá-las. O desprezo que haviam mostrado à tarde converteu-se em seu próprio castigo ao cair a noite. O vento gelado da montanha sentia-se como agulhas de gelo sobre a pele de Dona Mercedes e Natália, que caminhavam fatigosamente pela beira da escura estrada que descia da serra. Não havia iluminação pública, e só os faróis dos poucos carros que passavam em alta velocidade iluminavam por momentos seus rostos pálidos e desfigurados. Seus finos pijamas de seda não ofereciam a menor proteção contra as gélidas temperaturas da noite serrana. As pesadas malas que arrastavam com enorme esforço sentiam-se cada vez mais difíceis de mover à medida que suas forças fraquejavam. Não sabiam para onde ir. Não tinham conhecidos naquela zona da serra e todo o dinheiro em espécie do qual dispunham haviam gastado em caros tratamentos estéticos antes de empreender a viagem. Após caminhar uma longa distância e estar a ponto de desabar pelo esgotamento, divisaram ao longe a luz de um posto de gasolina 24 horas. Aquela iluminação representava sua única esperança de salvação. Dona Mercedes arrastou sua mala para a entrada da loja do posto, ignorando os olhares de estranheza de um par de caminhoneiros que tomavam café no lugar. Natália deixou-se cair de imediato sobre o frio chão de cimento, abraçando os joelhos enquanto tremia de forma descontrolada. O estômago roncava-lhe pela fome, mas não tinha um só real para comprar algo de comer ou uma bebida quente. Dona Mercedes tirou seu telefone com mãos trêmulas, buscou o contato de Vinícius e marcou de imediato. O telefone dava sinal uma e outra vez, mas ninguém respondia. Tentou repetidamente até que seus dedos se entorpeceram pelo frio. O pânico começou a oprimir-lhe o peito. Desesperada e deixando de lado seu orgulho, tentou ligar para Larissa, disposta a suplicar a mulher que poucas horas antes havia humilhado e expulsado do chalé. No entanto, o resultado foi idêntico. As chamadas eram desviadas diretamente para a caixa postal. A tela de seu telefone refletia quase uma centena de chamadas perdidas, sem obter resposta alguma. Em um contraste absoluto com a desgraça que viviam mãe e filha, o ambiente em uma exclusiva vila frente ao mar em Búzios era de absoluta paz e harmonia. O suave rumor das ondas do Atlântico e uma sutil música de fundo criavam um entorno perfeito para umas férias inesquecíveis. Larissa e Vinícius jantavam em uma mesa privada disposta sobre a fina areia da praia. Ao lado, Manuel e Teresa desfrutavam plenamente de uma noite espetacular. A brisa marinha trazia consigo um aroma fresco e relaxante que dissipava qualquer rastro de tensão de suas mentes. Sobre a mesa servia-se uma requintada ceia de frutos do mar da melhor qualidade, preparados pelo chefe do hotel, robalo ao forno, camarões vermelhos da região cozidos à perfeição e uma seleção de verduras da estação. Manuel e Teresa jantavam com visível agrado, elogiando a delicadeza de cada prato. Vinícius não parava de sorrir ao ver o sogro jantar em paz, sem que ninguém os olhasse com desprezo. Para ele, ver a felicidade nos rostos da família da esposa era o melhor consolo após o amargo episódio do meio-dia. Justo ao lado do prato de Larissa, a tela de seu telefone móvel iluminava-se de forma constante. O nome de Dona Mercedes piscava sem cessar na tela, indicando uma chamada após outra. A vibração do dispositivo até movia alguns grãos de areia ao seu redor. Vinícius olhou de esguelha à tela, franziu ligeiramente o senho por um instante, mas depois sorriu com tranquilidade e continuou desfrutando de seu jantar. Não dê atenção ao telefone, disse Vinícius com total calma, colocando um filé de peixe no prato esposo.
Coma tranquila, querida. Você teve um dia muito longo organizando toda esta viagem desde o meio-dia. Teresa, que também via a tela do telefone iluminar-se sem trégua, sentiu certa inquietação em seu coração de mãe. Seguro que não é nada, filho. Sua mãe parece estar muito desesperada. Ninguém liga tantas vezes seguidas se não ocorrer algo realmente grave. Perguntou preocupada, deixando os talheres de lado por um momento. Larissa tomou a mão da mãe com ternura, brindando-lhe um sorriso tranquilizador. Cada um colhe o que planta, mãe. Deixe que assumam a responsabilidade de seus próprios atos. Não se preocupe com elas e desfrute do jantar. Esta noite é exclusivamente para nossa família. A chamada finalmente cessou, mas ao cabo de uns instantes, apareceu uma notificação de uma nova mensagem de voz. Larissa desbloqueou seu telefone e reproduziu o áudio no alto-falante para que Vinícius também pudesse escutar. Lô. Um choro sumamente histérico inundou o ambiente ao redor da mesa. Era a voz de Dona Mercedes. Soava completamente quebrada, aterrorizada e cheia de desespero. Ao fundo escutavam-se também os soluços descontrolados de Natália chamando o irmão. Vinícius, por favor, atenda o telefone. Eu te rogo, filho, ajude-nos esta vez. Nos expulsaram do chalé e estamos congelando na rua. Mas esse não é o maior problema. Vinícius, por favor. Os cobradores dessa rede de empréstimos informais foram à nossa casa na cidade. Estão destruindo a entrada e ameaçam queimar tudo se não lhes pagar esta mesma noite. Preciso do seu dinheiro, Vinícius. Por favor, faça-me uma transferência de imediato. Nossas vidas correm perigo. A mensagem finalizou com um soluço dilacerador. Um silêncio sepulcral apoderou-se da mesa. Manuel e Teresa olharam-se com assombro. Jamais haviam imaginado que sua consogra, que sempre ostentava uma imensa riqueza e os olhava com desprezo, estivesse presa em uma rede de dívidas tão perigosas com agiotas. Vinícius passou uma mão pelo rosto com evidente frustração. Deixou os talheres sobre a mesa lentamente, sentindo uma mistura de asco e profunda decepção em seu interior. Não lhe surpreendia de todo saber que a mãe tinha dívidas, pois sabia que sempre havia vivido muito acima de suas possibilidades reais. No entanto, recorrer a agiotas sumamente perigosos para financiar sua vaidade e seu círculo social era um erro imperdoável. Então todo esse tempo esteve utilizando meu dinheiro não só para seus caprichos, mas para cobrir suas dívidas de jogo e fraudes, murmurou Vinícius com mandíbula tensa. Sacudiu a cabeça e olhou para a esposa com um gesto de desculpa. Lamento muitíssimo, Larissa. Durante anos, minha mãe esteve espremendo o fruto do seu trabalho para sustentar suas mentiras. Larissa assentiu com serenidade, tomou seu telefone e o desligou por completo. Não tem por que carregar com as culpas dos outros, Vinícius. Ter-lhes retirado todos os privilégios hoje foi a decisão mais acertada. Não lhes daremos um só real para encobrir seus delitos. Que se enfrentem de uma vez as consequências de sua própria cobiça e soberba. Na fria estação de serviço da Serra, Dona Mercedes seguia aferrada a seu telefone, esperando um milagre, mas a tela permaneceu completamente escura. Não houve transferências nem chamadas de volta. Compreendeu com absoluta desespero que pela primeira vez em sua vida seu filho a havia abandonado à própria sorte. Não tinha a quem recorrer, e os agiotas a aguardavam na cidade. A noite avançava, e uma densa neblina começou a descer sobre a montanha, reduzindo drasticamente a visibilidade. O termômetro seguia baixando. O funcionário do posto começou a recolher as coisas do exterior para fechar o estabelecimento. Olhou para Dona Mercedes e Natália com evidente desaprovação e, com uma vassoura na mão, pediu-lhes de forma tosca que fossem embora. Senhora, vamos fechar a loja. Não podem ficar aqui no chão. Procurem outro lugar, disse sem rodeios. Dona Mercedes tentou protestar, mas seu corpo carecia de forças devido ao frio e à fome. Com o último fôlego que lhe restava, arrastou sua pesada mala, afastando-se do posto, seguida por Natália, que não parava de se queixar e culpar a mãe de tudo o ocorrido. Permaneceram à beira da estrada deserta, tentando parar qualquer carro que passava, agitando as mãos desesperadamente. No entanto, nenhum condutor estava disposto a deter-se em plena noite fechada ante duas mulheres que luziam completamente desalinhadas. A maioria acelerava ainda mais por desconfiança. O tempo parecia transcorrer com uma lentidão insuportável.
A Natália sangravam os pés por culpa dos saltos agulha que usava, totalmente inadequados para caminhar pela estrada. Descalçou-se e permaneceu de pé sobre o asfalto gelado. Não aguento mais, mãe. Vamos morrer de frio aqui. Por que você teve que tratar assim os sogros de Vinícius hoje? Se tivesse mantido a boca fechada, agora estaríamos dormindo em camas de luxo, gritou Natália, descarregando toda a sua frustração contra a mãe. Cale-se de uma vez. Estou tentando pensar em como sair desta montanha esta mesma noite. Ou é que prefere ficar dormindo no asfalto? Respondeu Dona Mercedes com a voz rouca. A terrível preocupação pelos agiotas que a esperavam na cidade impedia-lhe de pensar com clareza. Tinha que regressar à sua casa o quanto antes para pôr a salvo seus objetos de valor antes que os agiotas se apoderassem de tudo. De repente, o rugido de um motor pesado e ruidoso se escutou subindo pela estrada. Um potente facho de luz amarela cortou a neblina, revelando a silhueta de um caminhão antigo de transporte de mercadorias. Tratava-se de um caminhão de entrega de hortaliças bastante velho, cuja parte traseira estava repleta de caixas de repolhos e batatas cobertas por uma lona desgastada. Dona Mercedes, completamente desesperada, plantou-se no meio da pista, agitando os braços com veemência, sem importar-lhe o risco de ser atropelada. O único que lhe importava era sair dali a todo custo. O condutor do caminhão freou em seco, provocando um chiado ensurdecedor dos pneus sobre o asfalto molhado. Baixou o vidro e assomou a cabeça com um evidente enfado. Mas você está louca, senhora. Quase a atropelo. Não se pode cruzar assim em plena descida com neblina, bramou o caminhoneiro de aspecto rude. Dona Mercedes juntou as mãos em ademã de súplica com um tom sumamente humilde. Por favor, senhor, ajude-nos. Ficamos presas sem dinheiro e minha filha está congelando de frio. Leve-nos para a cidade, por favor. Eu rogo. Não causaremos incômodos. O caminhoneiro observou as duas mulheres vestidas com peças que pareciam caras, mas que estavam completamente sujas e desarrumadas. Sentiu pena ao ver Natália descalça e tremendo de frio. Suspirou profundamente e apontou a parte traseira do caminhão. A cabine vai completa com meu ajudante. Se quiserem vir, terão que subir na parte de trás entre as caixas de hortaliças. Mas não se queixem e se sujem. Este é um caminhão de carga do campo, disse com brusquidão, mas oferecendo-lhes uma via de escape. Natália abriu os olhos horrorizada. O quê? Vou me encher de barro e essa carga fede horrível. Não penso subir aí, mãe. É repugnante. Soluçou Natália dando um passo atrás, contemplando os laterais do caminhão cobertos de terra vermelha. Dona Mercedes agarrou o braço da filha com força e a arrastou para a parte traseira. Cale-se e suba. É nossa única oportunidade de sair desta montanha esta noite. Ajude-me a subir as malas agora mesmo. Com um esforço tremendo e empurrando-se mutuamente, mãe e filha lograram encaramar-se na plataforma traseira do caminhão. Arrastaram suas malas caras entre as úmidas e mal cheirosas caixas de verduras. A terra úmida da colheita manchou de imediato seus luxuosos pijamas de seda. Sentaram-se encolhidas em um canto da plataforma, apoiando as costas contra as toscas ripas de madeira. O cheiro à terra e a hortaliças em decomposição fazia Natália cobrir o nariz e prender a respiração para conter as náuseas. O velho caminhão retomou a marcha. Os bruscos solavancos do veículo faziam seus corpos golpearem-se constantemente contra as caixas. O vento gelado da noite, que se colava com força pelos rasgos da lona, sentia-se ainda mais cortante à medida que o caminhão se incorporava à rodovia em direção à cidade. Não tinham onde se segurar e só podiam abraçar-se mutuamente para tentar manter o equilíbrio e conservar algo de calor. Dona Mercedes aferrava com força contra seu peito a bolsa de grife que carregava. Aquela bolsa representava o último vestígio da vida de luxos, da qual tanto se gabava perante suas amigas para ocultar sua verdadeira falência financeira. Havia sido um presente de Vinícius em um dia melhor. Fechou os olhos com força, rezando para que aquele tormento terminasse o quanto antes. Em metade da rodovia às escuras, o caminhão passou sobre um profundo buraco que o condutor não pôde evitar. O forte impacto provocou uma sacudida brutal na parte traseira do caminhão. Os corpos de Dona Mercedes e Natália saíram despedidos pelo ar antes de cair com força contra o chão de madeira. Devido ao violento golpe, Dona Mercedes soltou a bolsa que tanto protegia.
A bolsa deslizou rapidamente para a parte traseira da plataforma, onde uma das comportas de madeira não estava bem ajustada, e escapou pela fresta. Natália tentou agarrar a alça no último segundo, mas outra sacudida do caminhão fez a bolsa cair livremente sobre o asfalto da rodovia. A bolsa ficou jogada no meio da faixa da direita. Dona Mercedes soltou um grito dilacerador. Arrastou-se para a borda da plataforma e assomou a cabeça para ver o que havia sido de sua preciada pertença. O que viu foi seu pior pesadelo tornado realidade. Justo atrás do caminhão de verduras, um enorme trailer de transporte de mercadorias avançava em alta velocidade, sem tempo para evitar o objeto. As gigantescas rodas do caminhão passaram diretamente sobre a bolsa de grife. O estalo metálico e do couro ao se destruir foi espantoso. A bolsa ficou completamente esmagada e triturada contra o asfalto, perdendo toda a sua forma original. Os gritos histéricos de Dona Mercedes abafaram o ruído do motor em metade da noite. Chorou com um desespero absoluto, lamentando a perda do último símbolo da soberba que lhe restava. Naquela imunda esquina da plataforma do caminhão, rodeada de terra e hortaliças, a realidade golpeou-a com uma força devastadora. Já não era a grande senhora respeitada e rica. Agora não era mais que uma anciã desamparada que viajava de clandestina em um caminhão de entrega e se dirigia para uma ruína iminente por culpa de suas próprias dívidas. Aquele trajeto noturno era só o começo do longo castigo que devia pagar pela maldade de suas palavras. Os primeiros raios do sol da manhã iluminavam com calor as praias de Búzios. O suave murmúrio das ondas do mar contra a orla transmitia uma paz imensa. Na varanda do exclusivo hotel de luxo, a família desfrutava de um café da manhã espetacular. Manuel e Teresa luziam completamente renovados após terem descansado placidamente durante toda a noite. Não restava rastro de cansaço nem de tristeza em seus rostos. Desfrutavam de uma grande variedade de manjares, fruta fresca, bolos recém-assados e café quente servido em fina louça de porcelana. Larissa, usando seu elegante lenço perfeitamente colocado, sorria com ternura ao escutar os pais rirem enquanto planejavam as excursões que fariam aquele dia pela região. Sentia a absoluta certeza de que ter mudado o destino das férias havia sido uma bênção para todos. Vinícius, sentado ao lado da esposa, terminou de tomar seu café. Observava o mar com uma imensa sensação de alívio. Um enorme peso que havia carregado no peito durante anos parecia ter se dissolvido na água do oceano. Durante muito tempo havia se esforçado ao máximo para complacer as intermináveis exigências da mãe, sem descuidar os sentimentos da mulher que amava. No entanto, o doloroso episódio da serra havia aberto-lhe os olhos definitivamente. Compreendeu que não podia seguir permitindo que as pessoas que o amavam de verdade sofressem para sustentar o orgulho de uma mulher que jamais se mostrava agradecida. Embora pensasse por um momento na situação da mãe e da irmã, afastou de imediato aquele sentimento de sua mente. Deviam aprender a enfrentar a realidade de suas vidas de uma vez por todas. Nesse instante, o telefone de Vinícius vibrou levemente em seu bolso. Tirou o dispositivo e viu que se tratava de uma mensagem de um investigador particular que havia contratado fazia algumas semanas de maneira confidencial. Vinícius havia decidido recorrer a seus serviços após detectar movimentos sumamente estranhos, gastos desorbitados nas contas da mãe. Resultava-lhe incompreensível que a generosa mesada mensal que lhe transferia se evaporasse em questão de dias. Além das exorbitantes faturas do cartão de crédito adicional, Vinícius abriu o arquivo anexado, o qual continha um relatório sumamente detalhado com registros de transações, fotografias e gravações de áudio. À medida que avançava na leitura do documento, o rosto de Vinícius tornou-se rígido e sua mandíbula apertou-se com força ante as impactantes revelações que apareciam ante seus olhos. O relatório detalhava minuciosamente como Dona Mercedes havia se envolvido profundamente em uma rede de fraudes em pirâmide de grande envergadura na cidade. Esta rede, liderada por um grupo de estafadores, prometia ganhos extraordinários em pouco tempo para atrair mulheres da alta sociedade. Dona Mercedes não só havia sido uma vítima mais da fraude, mas havia atuado como captadora de novas vítimas para obter comissões. Havia estafado dezenas de suas próprias amigas, desviando grandes somas de dinheiro, cujo paradeiro atual era desconhecido. No entanto,
O dado mais doloroso do relatório revelava o verdadeiro motivo pelo qual Dona Mercedes havia se empenhado tanto em expulsar os sogros do chalé da Serra no dia anterior. O investigador anexava a gravação de uma conversa na qual Dona Mercedes gabava-se perante várias de suas possíveis vítimas de ter alugado um chalé de descanso sumamente luxuoso. Sua intenção real era utilizar a propriedade custeada integralmente por Larissa para organizar uma festa de aparência luxuosa e convencer aquelas mulheres de que era uma empresária de grande sucesso e solvência, ganhando assim sua confiança para que investissem em sua rede fraudulenta. A presença de Manuel e Teresa, com sua vestimenta simples, representava um grande obstáculo que podia derrubar a falsa imagem de opulência que pretendia projetar. Assim que essa foi a verdadeira razão pela qual expulsou seus pais do chalé, disse Vinícius com um tom de voz cheio de indignação contida, deixando o telefone sobre a mesa com certa brusquidão. Larissa deixou de lado o talher com o qual untava sua torrada e olhou fixamente o marido. — O que ocorre, Vinícius? São mais notícias? Perguntou com calma, prestando-lhe toda sua atenção. — É algo sumamente grave e vergonhoso, respondeu Vinícius cobrindo o rosto com as mãos. O investigador que contratei enviou-me o relatório definitivo. Minha mãe está implicada em uma rede de fraudes em pirâmide e deve uma fortuna a pessoas muito perigosas. Os cobradores que a buscavam ontem à noite não são simples credores, são delinquentes que recorrem à violência sem duvidar. E o que é pior, pretendia utilizar o chalé de nossas férias para captar mais vítimas de sua fraude. Expulsou seus pais porque temia que sua simplicidade arruinasse sua fachada de mulher rica. Larissa escutou a explicação do marido sem perder a compostura. Respirou fundo e olhou-o fixamente nos olhos. Tinha um autocontrole verdadeiramente admirável. — E o que você pensa fazer agora, Vinícius? Perguntou Larissa. — Você sabe perfeitamente que se permitirmos que voltem para a casa da cidade, os cobradores irão lá de imediato e causarão estragos. Isso danificaria gravemente nossa reputação e a da empresa que com tanto esforço gerenciamos. Vinícius assentiu com determinação. Havia tomado uma decisão firme da qual não pensava se retratar. Retiraremos absolutamente todos os privilégios que vem desfrutando à custa do seu esforço. Minha mãe sempre se gabava perante todo o mundo de que a luxuosa casa onde vive atualmente era fruto do meu trabalho, quando ambos sabemos perfeitamente que essa propriedade é de sua herança familiar e a adquiriu com seus próprios fundos. Não vou permitir que destruam sua casa nem que sigam vivendo nela. Sem perder tempo, Vinícius ligou para seu assistente pessoal na cidade, que atendeu a chamada de imediato. — Por favor, escute atentamente minhas instruções. Isto é de extrema urgência, disse Vinícius com voz clara e decidida. Envie a equipe de segurança de nossa empresa para a casa principal esta mesma tarde. Quero que empacotem todas as pertenças pessoais de minha mãe e de minha irmã em caixas de papelão. Assegure-se de retirar unicamente sua roupa e objetos pessoais. Deixem dentro da moradia todos os eletrodomésticos, móveis e joias que tenham sido adquiridos com o dinheiro de Larissa. Uma vez que tenham tirado suas coisas, troquem todas as fechaduras do portão de entrada e os códigos de acesso da porta principal hoje mesmo. Coloque 2 guardas de segurança na entrada e não permita que ninguém acesse a propriedade sem a autorização expressa de Larissa ou minha. O assistente guardou silêncio por um instante ante o inusitado da ordem, mas respondeu com total profissionalidade, confirmando que cumpriria a tarefa de imediato junto à equipe de segurança. — Devo transmitir-lhes alguma mensagem em caso de que se apresentem na casa? Perguntou o assistente. — Eu lhe enviarei um e-mail com uma nota escrita por mim. Imprima-a e entregue-a. Se vierem suplicar que as deixem entrar, entregue-lhes também as caixas com sua roupa fora da propriedade. Não lhes deem nenhuma opção, sentenciou Vinícius antes de finalizar a chamada. Ao terminar, olhou para Larissa, que o observava com um sutil sorriso de aprovação. Vinícius tomou a mão da esposa e depositou um terno beijo nela. — Perdoe-me por ter demorado tanto tempo para tomar uma decisão firme. Querida, prometo-lhe que a partir de hoje não permitiremos que ninguém volte a se aproveitar de nossas vidas, nem de sua família. Cortaremos este problema pela raiz. Larissa apertou com carinho a mão do marido. Sabia perfeitamente que tomar uma decisão de tal calibre não resultava fácil para um filho, mas era a única maneira de salvaguardar a paz de seu lar. Sob o radiante sol de Búzios,
Uma justa retribuição executava-se de forma implacável, permitindo-lhes desfrutar de um descanso merecido, enquanto na outra ponta do país a crua realidade aguardava o regresso de Dona Mercedes e Natália. O céu da cidade ainda estava imerso na penumbra do amanhecer, quando o velho caminhão de hortaliças deteve-se em uma solitária rua da periferia. O vento do amanhecer soprava com força, arrastando uma persistente umidade após a chuva da noite. O caminhão deteve-se uns instantes para deixar descer suas duas passageiras antes de retomar a marcha rapidamente, deixando para trás uma densa nuvem de fumaça. Dona Mercedes e Natália permaneceram de pé sobre a calçada, tentando recuperar o equilíbrio após terem passado horas suportando os bruscos solavancos na parte traseira do veículo. Seu aspecto atual distava muito da elegância que costumavam exibir. Seus pijamas de seda estavam cobertos de manchas de barro e restos de vegetais decompostos. Um odor sumamente desagradável a hortaliças podres havia aderido às suas roupas e a seus cabelos emaranhados. Natália segurava o ventre pela intensa dor provocada pela fome. Observava seus pés sujos e cheios de feridas por haver caminhado sem calçado sobre o asfalto. Tinha o rosto completamente pálido e os olhos inchados de tanto chorar durante o trajeto. Sentia que estava vivendo um autêntico pesadelo em vida. Mãe, meus pés doem muitíssimo. Não posso dar mais um passo. A distância desde esta zona até nossa urbanização é imensa, queixou-se Natália com a voz entrecortada pelo choro. Dona Mercedes, que também sentia uma dor insuportável em todo o corpo, limitou-se a resfolegar com amargura. Ela mesma encontrava-se exausta e sumamente afetada por ter presenciado a destruição de sua bolsa de grife na rodovia. No único que pensava naquele instante era em chegar à sua luxuosa residência. Imaginava-se tomando um banho quente, utilizando sabonetes perfumados e descansando em sua confortável cama para aliviar a dor de seu corpo. Também precisava pôr a salvo suas joias de ouro antes que os cobradores se apresentassem a reclamar os pagamentos. Pare de se queixar de uma vez. Não temos dinheiro para pagar nenhum transporte. Pegue sua mala e caminhe. Assim que chegarmos em casa, você poderá descansar o dia todo e chamaremos um massagista. Apresse-se. Não quero que nenhum vizinho nos veja com este aspecto tão lamentável, espetou-lhe Dona Mercedes enquanto puxava sua mala com as poucas forças que lhe restavam. Com passo vacilante e lento, ambas as mulheres empreenderam a marcha para a urbanização residencial onde viviam. O trajeto que habitualmente percorriam em poucos minutos de carro fez-se eterno sob o gélido vento matutino. Os varredores que limpavam as calçadas olhavam-nas com evidente estranheza e desaprovação devido a seu lamentável aspecto, murmurando entre si ao vê-las passar. Dona Mercedes baixava a cabeça com profunda vergonha, rogando para que ninguém do bairro conseguisse reconhecê-la. Após uma penosa caminhada de quase 1 hora, finalmente chegaram à entrada principal do complexo residencial. Os guardas de segurança do acesso detiveram-nas inicialmente ao não reconhecer-la sob toda a sujeira que carregavam em cima. Dona Mercedes teve que gritar e indignar-se durante vários minutos, até que finalmente lhes permitiram a passagem com gestos de evidente suspeita. Aceleraram o passo ao divisar ao longe o telhado de sua imponente casa. A perspectiva de poder descansar por fim fez-lhes esquecer momentaneamente a dor de seus corpos. No entanto, toda a esperança desvaneceu-se por completo ao chegar à entrada da moradia. Dona Mercedes abriu os olhos desmesuradamente ante a cena que presenciava. O grande portão de ferro da casa estava assegurado com uma grossa corrente de aço e um cadeado de segurança completamente novo. Justo no exterior do acesso, encontravam-se apostados 2 vigilantes de segurança de aspecto imponente, que permaneciam firmes com os braços cruzados em atitude de resguardo. Aos pés dos vigilantes, amontoavam-se várias caixas de papelão atadas fortemente com cordas. Algumas peças de roupa de Dona Mercedes assomavam pelas frestas das caixas. Ao ver aquilo, Dona Mercedes sentiu que a raiva lhe nublava o juízo. Esqueceu por completo o cansaço físico, soltou-se da mala e correu para o portão, golpeando as barras com desespero. Abram de imediato. Como se atrevem a fechar minha casa? É que não sabem quem eu sou. Sou a mãe do proprietário desta moradia. Exijo que meu filho os demita hoje mesmo por esta insolência, gritou com sua característica voz estridente,
rompendo a calma do amanhecer na urbanização. Um dos vigilantes de segurança observou-a com absoluta indiferença. Olhou-a de cima a baixo com desprezo. Em absoluto via nela uma distinta dama do bairro, mas uma mulher desalinhada com cheiro a hortaliças podres e fora de si. Senhora, esta moradia foi clausurada sob a ordem expressa do senhor Vinícius. Foram revogados todos os acessos para vocês de maneira definitiva a partir de hoje, declarou o guarda com voz firme e sem espaço para réplicas. O outro vigilante deu um passo à frente e empurrou levemente uma das caixas de papelão com o pé para Dona Mercedes. Aqui tem seus pertences pessoais, que procedemos a empacotar. Todos os objetos de valor e bens adquiridos pela senhora Larissa permanecem no interior da moradia. Peguem suas coisas e retirem-se de imediato antes que demos aviso à polícia por alteração da ordem pública no bairro. Natália desabou no chão, chorando desconsoladamente, enquanto abraçava uma das caixas de papelão com sua roupa velha. Isto não pode estar acontecendo. Vinícius não seria capaz de nos fazer algo assim a sua mãe e a sua irmã. Esta casa é do meu irmão. Ele a comprou. Estão mentindo? Chilreou Natália desesperada. O vigilante sorriu com ironia, rebuscou no bolso de seu uniforme e extraiu um envelope branco, passando-o através das barras do portão para Dona Mercedes. Com mãos trêmulas, a mulher abriu o envelope com brusquidão, tirou uma nota escrita de punho e letra de seu próprio filho. Reconheceu a caligrafia de imediato, mas o conteúdo da mesma cravou-se em seu peito como um punhal. Esta casa, e tudo o que há nela pertencem em sua totalidade a Larissa. Foi adquirida com os fundos exclusivos de minha esposa. Você jamais teve nenhum direito sobre esta propriedade. A partir deste momento, tem proibido voltar a pôr os pés nela. Estou plenamente ao corrente de suas atividades delituosas com a rede de fraudes em pirâmide. Não se incomode em nos buscar para pedir dinheiro. Enfrente de uma vez as consequências de seus próprios atos. Adeus. Dona Mercedes leu a nota uma e outra vez, buscando algum resquício de mentira, mas a crua realidade impôs-se sem piedade. Durante anos havia sustentado seu orgulho sobre posses que não pertenciam à sua família. Seu grande segredo havia saído à luz. Seu próprio filho a havia repudiado oficialmente e não tinha lar, dinheiro nem proteção. Enquanto os perigosos agiotas a buscavam na cidade, o papel escorregou de suas mãos e voou com o vento do amanhecer. A vista de Dona Mercedes começou a nublar-se e sentiu um forte enjoo. Seu corpo pareceu perder toda a força e desabou de imediato, caindo desmaiada sobre as caixas de papelão em metade da rua. Os gritos de socorro de Natália ressoaram com força na urbanização de luxo, significando o desastroso final de uma soberba destruída por completo. O tempo transcorreu rapidamente, trazendo consigo grandes mudanças na vida de todos os implicados naquele amargo incidente da Serra. Haviam passado 6 meses desde o dia em que a relação familiar havia se rompido definitivamente. A vida de Larissa e Vinícius prosperava notavelmente, rodeada de uma imensa paz que jamais haviam experimentado. A empresa de Larissa havia experimentado um crescimento espetacular, reportando-lhes excelentes benefícios econômicos. Consolidaram sua estabilidade financeira sem pessoas externas que minguassem seus recursos. O casamento pôde adquirir uma nova residência muito mais espaçosa e rodeada de belos jardins. Um detalhe que a Teresa encantava. Cada vez os sogros viajavam desde Goiás para visitá-los. O vínculo afetivo de Vinícius com eles fortalecia-se cheio de respeito e carinho. Costumavam desfrutar de agradáveis fins de semana cozinhando e conversando placidamente no salão, sem nenhum tipo de gritos nem tensões que perturbassem sua felicidade. Pelo contrário, na outra zona da cidade, a situação era completamente diferente e sumamente dolorosa para Dona Mercedes e Natália. Os cobradores finalmente as haviam localizado e lhes haviam confiscado todas as pertenças de valor que lhes restavam, joias, telefones de última geração e até as peças de vestir caras que haviam guardado do desalojamento. Afortunadamente para elas, a Polícia Federal havia intervindo desarticulando a rede de fraudes em pirâmide, pelo que os delinquentes cessaram seu assédio após terem-lhes arrebatado até o último centavo. No entanto, ver-se livres da perseguição não solucionou suas carências econômicas. Encontravam-se sumidas na pobreza mais absoluta, sem um lar onde se refugiar nem fundos para cobrir suas necessidades básicas. Para sobreviver,
viram-se obrigadas a alugar um pequeno quarto em uma zona humilde e concorria da periferia, cujo aluguel pagavam diariamente com o fruto de seu esforço diário. Natália, que sempre havia dependido da riqueza do irmão, sofria na própria carne a dureza de ganhar a vida. Ao carecer de experiência laboral, estudos superiores, nenhuma empresa de escritórios aceitava suas solicitações. Finalmente, só logrou ser contratada como vendedora de uma loja de roupas no atacado em um ruidoso e caloroso mercadão municipal da cidade. O ambiente no mercado sempre era sufocante, cheio de poeira e do vai-vem constante de centenas de pessoas. Durante todo o dia, Natália devia permanecer de pé, atendendo clientes sumamente exigentes. Via-se obrigada a carregar pesados fardos de mercadoria, o que havia provocado que suas mãos, antes sempre cuidadas, luzissem ásperas com calos. Frequentemente recebia duras advertências dos encarregados da loja por sua lentidão ao atender ou por cometer erros com as contas. Ao receber seu escasso pagamento semanal, Natália chorava escondida no depósito da loja, rememorando os tempos em que gastava milhares de reais em uma só refeição em restaurantes exclusivos. Atualmente, aquela quantia de dinheiro parecia-lhe uma cifra inalcançável. A situação resultava ainda mais penosa para a dona Mercedes. Sua antiga soberba devia pagar-se agora com a dor física que desgastava seu corpo cansado. Aquelas amizades da alta sociedade que antes a adulavam haviam-lhe dado as costas por completo, negando-lhe qualquer tipo de ajuda. Para poder reunir o dinheiro do aluguel diário e a comida, Dona Mercedes teve que deixar de lado seu imenso orgulho e buscar emprego em um modesto boteco de estrada que abria desde a tarde até altas horas da noite. O boteco, especializado em petiscos e peixe frito, sempre estava abarrotado de clientes, pelo que as pilhas de pratos sujos nunca deixavam de se acumular na zona de lavagem. Cada noite Dona Mercedes devia permanecer de joelhos ou em banquinhos incômodos, frente a enormes bacias de água gordurosa e com um penetrante cheiro de comida. Suas mãos, que antes luziam anéis de ouro, permaneciam submergidas em água com alvejante durante horas, o que lhe provocava eczemas e bolhas na pele. A dor nas costas resultava-lhe insuportável de tanto se agachar e seus joelhos fraquejavam pelo cansaço. Não dispunha de um só minuto de descanso ante a constante chegada de novos clientes ao local. Uma fria noite, o trânsito da avenida onde se ubicava o boteco encontrava-se completamente congestionado por um engarrafamento ante o semáforo. Entre os numerosos veículos que aguardavam, destacava um carro de alta gama de cor escura que luzia um aspecto sumamente impecável sob as luzes da rua. No silencioso e insonorizado habitáculo do carro, Larissa e Vinícius viajavam confortavelmente após terem assistido a um exitoso jantar de negócios. Uma suave melodia instrumental soava no sistema de som, propiciando um ambiente sumamente relaxante. Ao dirigir o olhar para o exterior pela janela esquerda, que levava baixada até a metade para desfrutar do ar da noite, a atenção de Larissa centrou-se de improviso no concorrido boteco de estrada da calçada. Na parte traseira do local, perto da zona de esgoto, viu uma mulher de idade avançada, que reconheceu de imediato, lavando pratos com evidente dificuldade. Tinha o cabelo completamente desarrumado e o rosto coberto de suor e salpicos de água suja. Nesse momento, um homem de grande corpulência, proprietário do local, saiu ao pátio e gritou-lhe com dureza: "Mexa-se de uma vez. Você é extremamente lenta lavando a louça. Olhe, este prato ainda tem gordura. Como seguir trabalhando nesse ritmo, descontarei metade do jornal de hoje mesmo." Dona Mercedes limitou-se a abaixar a cabeça com temor, pedindo desculpas repetidamente, enquanto continuava esfregando o prato com gestos apressados. Larissa contemplou a cena em absoluto silêncio. Seu rosto permaneceu impassível. Não refletia rastro de vingança, ira ou compaixão. Compreendia que se tratava simplesmente da justiça da vida, atuando com absoluta equidade. Uma retribuição adequada para quem sempre se havia dedicado a humilhar os demais. Vinícius, ao olhar sua esposa, observou também para o exterior. Viu sua própria mãe sendo repreendida com dureza por um desconhecido. No entanto, assim como Larissa, o coração de Vinícius não fraquejou. A compaixão que antes o atava aos caprichos da mãe havia se desvanecido por completo. Esticou sua mão, tomou os dedos de Larissa
e os apertou com carinho, brindando-lhe uma segurança absoluta. "Vamos para casa?" perguntou Vinícius, rompendo o silêncio do veículo com uma voz extremamente tranquila e decidida. Larissa girou-se para o marido e dedicou-lhe um sereno sorriso. "Sim, querido. Nossos pais nos estão esperando em casa." O semáforo finalmente ficou verde. Larissa pressionou o botão da janela e o vidro subiu lentamente até fechar-se por completo, isolando todo o ruído da rua e aquela deprimente cena exterior. Através do retrovisor, Larissa contemplou a figura da sogra pela última vez, antes que o luxuoso carro se afastasse pela avenida. Deixaram para trás aquele amargo passado, desvanecendo-se entre a fumaça dos veículos. Não houve lágrimas, arrependimento por parte de Larissa, nem perdões forçados. Só restou uma justiça absoluta na qual cada qual colheu exatamente o que havia plantado.